Eu quero que você abra sua Bíblia em João, capítulo 17, versículo 3. Nós vamos ler também Filipenses, capítulo 3, versículo 10. João 17, 3. Amém? Todos acharam? Quem achou, diga amém. Diz assim: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Amém? Filipenses capítulo 3, versículo 10 diz: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte. Diga misericórdia. O tema desta mensagem eu quero falar sobre isso, conhecendo Jesus. Quem conhece Jesus aqui, levante a mão. Talvez você levantou a mão só porque eu falei, né? Mas eu não vou falar agora. Quem conhece Jesus aqui? Por causa de que você conhece Jesus? Por quê? Qual motivo? Qual razão? Quem já viu Jesus aqui? Alguém já viu? Ninguém? Então como você diz que conhece Ele? Como é que eu digo que conheço Jesus se eu nunca vi Ele? Eu nunca estive com Ele. Então essa é a pergunta. Eu conheço sim, verdadeiramente, Jesus, de fato e de verdade. Eu o aceitei como Salvador aqui. Eu vim aqui e confessei Jesus. Amém, queridos? Mas vir aqui na frente confessar Jesus é o primeiro passo. Daqui para frente, aí começa o conhecer de fato e de verdade. E aqui em Filipenses diz: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando-me como ele na sua morte. Existem pessoas que conhecem Jesus só de falar. Ele conhece Jesus porque alguém falou, porque o pastor pregou na igreja e falou sobre Jesus. Existem pessoas que conhecem Jesus porque leu na Bíblia. A Bíblia está escrita. Os evangelhos todinho falam sobre Cristo Jesus, o Senhor, o Salvador. Existem pessoas que conhecem Jesus porque foi contado uma história para ele, né? Olha, o Salvador veio, né? Nasceu de Maria, né? E foi crucificado, morreu e ressuscitou. Essa é uma história que todo mundo sabe. É ou não é verdade? As crianças sabem disso. As crianças sabem dessa história. Por quê? Porque elas ouvem contar e elas aprendem. Então quase todas as pessoas sabem quem é Jesus. Mas aqui o Paulo está dizendo: eu quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. Então isso quer dizer o quê? Que conhecer Jesus não é só vir aqui aceitar Jesus e pronto, está de boa. Agora eu vou viver a minha vida legal, de boa, né? Existem muitas outras coisas que estão, né, englobando isso aqui, queridos. Então talvez você pode dizer que conhece Jesus, mas a pergunta é: você conhece de verdade? Porque existem muitas pessoas dizendo assim: não, pastor, eu já nasci conhecendo Jesus. Eu conheço Jesus porque quando eu nasci, desde que eu nasci, eu já sabia quem era Jesus. E alguns são mais audaciosos, eles dizem assim: olha, eu já tenho Jesus. Porque quando eu nasci, eu já nasci já com Jesus no meu coração. E aí vem a pergunta: será? Será mesmo? Né? Então é isso que a gente vai falar, conhecendo Jesus. Conhecer Jesus vai além de saber quem é Ele. Trata-se de experimentar um relacionamento pessoal com Ele. Isso começa com a fé e a confiança de que Ele é o Filho de Deus e que seu sacrifício na cruz foi suficiente para nos salvar. Talvez você chegou hoje aqui, você ainda não entregou sua vida para Jesus, mas você precisa. E deixa o Espírito Santo convencer o seu coração, falar no seu coração, para você vir aqui dar o primeiro passo da sua vida, que é entregar a sua vida a Cristo. Você está esperando o quê? Você está fazendo o quê da sua vida? O primeiro passo para você conhecer Jesus é você vir entregar a sua vida para Ele. Entendeu? É você vir entregar a sua vida para Ele. Você que já entregou a sua vida para Jesus, então, você entregou a sua vida para Jesus, você já é crente. Então, bom, já entreguei, eu sou crente, então agora minha vida está de boa. Agora
agora eu vou viver só de bem bom. Não. Conhecer Jesus não é isso. Conhecer Jesus vai além. Está entendendo, querido? Vai além, muito além. Ele diz que é experimentar um relacionamento pessoal com Ele. Porque se eu aceitei Jesus e digo que conheço Jesus, mas não tenho um relacionamento pessoal com Jesus, então eu não conheço Ele. Eu apenas aceitei Ele, mas eu não conheço Ele. Entendeu, queridos? Então é o que o Paulo fala em Filipenses. Vai existir uma vida onde eu vou passar por umas provações. Entendeu? Eu vou sofrer pela causa dele. Então eu decidi conhecer ele. Então isso engloba também o quê? Sofrimento. Porque aceitar Jesus não é, eu aceitei Jesus, agora eu vou viver a minha vida de boa, não vai acontecer mais nada, não vai acontecer nenhuma tribulação, nada. Isso vai acontecer. Você vai deixar Jesus por causa disso? Então é aí que está o porém. Você precisa aceitar, mas você precisa conhecê-lo daí para frente. Começar a ter uma relação íntima com Ele. Passar realmente a conhecer, saber quem é Ele de fato e de verdade. Quem tem pai aqui, levante a mão. Quem tem pai e mãe, levante a mão. Você mora junto? Você já morou? Quem é casada não mora mais? Ou talvez mora? Mas se você mora com seu pai, você automaticamente você o quê? Você deve o quê? Conhecer ele? Certo ou não? Hein? Você conhece seu pai de verdade? Você tem certeza que você conhece seu pai de verdade? Você sabe qual é a comida principal dele? A comida que ele mais gosta? Você sabe qual é a roupa que ele mais gosta de vestir? Você sabe qual é o hábito que ele mais gosta de ter na vida dele? Você sabe qual é o restaurante que ele gosta de mais ir, que ele vai sempre? Então, isso quer dizer o quê? Você aceita o seu pai como seu pai. Você mora com ele. Mas isso não quer dizer que você conhece ele. Porque para você conhecer ele, você precisa ter intimidade, você precisa conversar, você precisa estar junto dele, para poder você saber quem é ele, qual o gosto dele, o que ele pensa a respeito de ti, o que ele pensa a respeito da tua família. Entendeu, queridos? Então com Deus é assim. Eu aceitei ele, então já está de boa? Não. A partir do momento que você aceita Jesus, agora começa a grande questão. Começa a grande questão de você conhecer Jesus. É daqui para frente que começa o grande babado. Você conhecer Jesus. Conhecer o Senhor de fato e de verdade, queridos. Então é ter relacionamento com Ele, amém? É conhecer de fato de verdade o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário. É ter o reconhecimento mesmo, não é só porque você leu, não, é porque você está se relacionando com Ele. E essa relação mostra para você quem verdadeiramente é Jesus. Talvez você conhece Ele só como seu Salvador, o dono da sua vida, porque é isso que Ele é. Se você ainda não aceitou Jesus, você precisa para Ele ser o seu Salvador e ser o dono da sua vida. Você que já aceitou, você sabe que Ele é o seu pai, você é filho dele, Ele é o dono da sua vida, Ele é o seu Salvador. Mas é só isso? Acabou? Pronto, acabou, é só isso, então tá. Não, você precisa ter uma relação maior com Ele. Você precisa, mergulhar mais no conhecimento dEle, para poder você saber quem verdadeiramente é o Senhor Jesus. Amém, queridos? E aí, Deus deu para a gente algumas coisas importantes para nós conhecermos verdadeiramente Jesus, sabe? Alguns passos importantes que a gente precisa tomar para que a gente possa conhecer Jesus de fato de verdade. Você que ainda não aceitou Jesus, eu digo logo para você, você tem que entregar primeiramente sua vida para Jesus. Você não pode conhecer Jesus sem antes você não entregar sua vida para Cristo. Talvez você pergunte, por que eles insistem tanto que eu tenho que aceitar Jesus? Por causa disso. Você não pode ter um relacionamento com Deus sem antes você aceitá-lo como seu Senhor e como dono da sua vida. Entenda isso. Entenda isso. Amém? E o primeiro, queridos, é reconheça sua necessidade de perdão. Sabe o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
Ele está dizendo o quê? Que todos, quando a Bíblia diz todos, é todo mundo pecou. Isso quer dizer o quê? Que todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Não existe aquele, não, agora eu sou o santo, né? Eu sou o santo, eu sou o bonzão. Não. Todos nós somos pecadores. Porque nós erramos, nós falhamos. Nós tomamos atitudes erradas, nós tomamos decisões erradas, que muitas vezes entristecem o coração de Jesus. Então, por isso que a Bíblia diz isso. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Né? Todos pecaram. Para o crente, a diferença é o seguinte. Ele é pecador, mas ele não deve mais viver na prática do pecado. Se ele é crente, aceitou Jesus, e ele está vivendo essa vida íntima com Jesus, então ele já sabe que ele não pode mais viver o quê? Na prática do pecado. Se ele ainda vive na prática do pecado, ele precisa se reconciliar para que ele possa conhecer Jesus de fato de verdade. É assim que funciona. E para quem ainda não tem Jesus, tem que aceitar Jesus para quê? Para que os seus pecados sejam perdoados e a sua vida seja transformada pelo poder do perdão de Jesus. Então você chegou aqui, você não é crente, você diz, olha, eu cheguei aqui com um problema muito sério. Eu digo que para mim não tem mais jeito, e eu digo para você que tem. Existe um jeito sim para a sua vida, irmão. Jesus endireitou Paulo, que era Saulo. Quem era Saulo? É o pior homem da terra. Jesus endireitou a vida de Saulo. Se ele endireitou a vida de Saulo, ele pode endireitar a tua também. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha vida. Pois é, eu não conheço, mas Jesus conhece. Jesus sabe quem é você. E ele sabe que tem jeito para você sim. Porque ele diz assim, se teve para Saulo, tem para ti também. Tu não é pior do que Saulo. Não é verdade? Nenhum de nós aqui fomos pior do que Saulo, irmãos. Nenhum de nós. E teve jeito. Não é verdade? Jesus Cristo nos deu um meio de sermos perdoados. Ele sofreu por nossos pecados para que pudéssemos ser perdoados. Entenda isso. O sofrimento de Jesus na cruz não é só uma história, não, querido. Não é só uma história. Não é uma história de gibi, não. É algo profundo, é algo real. É algo que vai além da nossa imaginação como ser humano. Tem uma profundidade muito grande, porque todas as vezes que eu entro para mim preparar uma mensagem sobre a cruz de Cristo, é uma luta, meu irmão. Por quê? Porque é algo profundo, tem que buscar muito, tem que pagar um preço alto para que possa chegar à profundidade daquilo. Porque enquanto para muitas pessoas o sofrimento de Jesus na cruz foi só uma ideia básica, mais ou menos, de que aquilo ali, não, aquilo ali foi muito real. Jesus morreu. Ele pagou um preço muito alto para ele estar ali naquela cruz. Porque existe um preço muito alto antes da cruz. Porque a gente muitas vezes sabe da história só da cruz, mas perceba na Bíblia a história antes da cruz, o que Jesus passou. Então por isso que o preço ele é muito alto, o preço é muito alto. Então, aqui mostra que Jesus nos deu por um meio de sermos perdoados. Como? Ele mostra para nós o seu sofrimento na cruz do Calvário, para que os nossos pecados pudessem ser perdoados. Amém, queridos? E a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, e você começa a ter uma vida íntima, uma vida profunda com Jesus, você começa a enxergar, a ver que verdadeiramente o preço na cruz serviu para que os seus pecados fossem perdoados. Sabe por que muitas vezes a pessoa ela não aceita Jesus como Salvador? Como Senhor da vida dela? É porque ela ainda não reconhece o preço que foi pago na cruz. Ela ainda não percebe que aquele preço que foi pago na cruz tem uma profundidade muito grande. Mas quando a pessoa ela começa a reconhecer, não, realmente, rapaz, sofrimento, ninguém faria isso por mim. Quem daria vida por mim? Ninguém. Meus amigos não dariam, os meus pais não dariam a vida por mim. Mas Jesus deu. Jesus entregou a vida dele por mim. E eu, sendo pecador, ele entregou a vida dele a si mesmo pela minha vida. Amém, queridos? Então entenda isso. Então por isso que eu digo, nós precisamos conhecer Jesus de fato e de verdade. Precisamos. Jesus quer que eu reconheça que há sim necessidade de perdão, para que eu possa viver uma vida diferente. Amém, queridos?
Segunda coisa é, arrependa-se e entregue sua vida a Ele. Romanos capítulo 10, versículo 9, esse versículo aqui é muito forte. Diz assim: se com a boca você confessar que Jesus é Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. No primeiro momento você será salvo de quê? Você será salvo do pecado? Você será salvo da injustiça? Você será salvo da condenação eterna? Porque é isso que diz lá, né? Quando Paulo diz assim, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Então ele precisa fazer o quê? Ele precisa confessar Jesus. Para que ele possa entender que Jesus pagou um preço pela vida dele. Mas você precisa deixar o Espírito Santo quebrantar o seu coração. Você precisa deixar o Espírito Santo convencer o seu coração e a sua mente. Para que você possa entender que quando você entrega a sua vida para Cristo, você está dando o primeiro passo para a tua salvação. E daí para frente você entra já mais profundo para você já conhecer mais sobre Ele, mais dele. Entendeu, queridos? Conhecer mais dele. Se nos arrependermos e aceitarmos a Ele como nosso Salvador, podemos nos tornar livres. Ah, pastor, eu cheguei aqui, eu sinto que a minha vida está presa. Então hoje Jesus quer libertar a sua vida, meu irmão. Hoje é o dia de você vir aqui e dizer, eu quero Jesus para a minha vida. Parece que eu estou preso, tudo que eu faço não dá certo. Parece que as coisas não estão andando na minha vida. Então hoje é o dia de você reconhecer Jesus como teu Salvador. Por que, pastor, que está preso então a minha vida? Porque existem cadeias espirituais do mal que prende a sua vida para não lhe soltar, para você não reconhecer o sofrimento de Jesus, né? O preço que Jesus pagou na cruz pela minha vida e a tua vida. E aí por isso você não tem força. Mas se você der liberdade para o Espírito de Deus, Ele entra na sua vida, convence o seu coração e a sua mente e você toma a decisão. Sabe quantas igrejas evangélicas eu passei para me aceitar Jesus? Não tem nem conta mais, irmão. Só lá em Manaus eu andei quase todas as Assembleias de Deus de lá, eu acho. Porque a minha irmã era da Assembleia, para onde ela ia, o movimento da Assembleia eu ia. Se ia visitar outra igreja, eu ia com ela. Foi para a igreja quadrangular, foi tantas igrejas. E até que um dia eu reconheci que não, o sofrimento de Jesus valeu a pena pela minha vida. E a única esperança para mim, eu estava no fundo do poço, e a única esperança para mim é entregar minha vida para Jesus. E viver um relacionamento com esse Deus tão maravilhoso. Amém, queridos? E o Senhor libertou a minha vida. Libertou de tudo aquilo que me prendia. Da forma que eu vivia. Deus libertou a minha vida. Quando nos arrependemos de nossos pecados e entregamos nossas vidas a Jesus, Ele nos dá o Espírito Santo. Aí quando você entrega a sua vida, a Bíblia diz que sai um demônio de você. E aí o Espírito Santo vem e entra dentro de você. Por que ele entra? Ele entra para limpar tudinho que estava sujo. Aí ele começa a tirar, entendeu? Ele fica lá dentro de você. Conforme você vai tendo relacionamentos com Jesus, você está tendo intimidade com Ele, aquela coisa toda, Ele vai limpando, vai limpando, vai limpando, vai limpando. Demora muito e não tem mais sujeira nenhuma na sua vida. Se você roubar, você não rouba mais. Se você usar droga, você não usa mais. Se você se prostituir, você não prostitui mais. E assim sucessivamente. Quem que faz isso? É o Espírito Santo, né? Você aceita Jesus e Jesus dá o acesso para o Espírito Santo entrar na sua vida e mudar a sua vida. E é assim que funciona. Quando a pessoa não reconhece isso e não entrega a vida dela a Cristo, é porque há algo prendendo ela. Há algo prendendo ela. Porque, meu irmão, eu digo mesmo para você, vale muito a pena ter Jesus. Vale muito a pena viver para Cristo. Vale muito a pena pagar o preço de servir Jesus. Muitas vezes não é fácil. Às vezes tem tribulações, dificuldades, momentos difíceis. Às vezes há momentos que a gente quer parar, que a gente quer desistir. Mas aí Jesus vem, senta do nosso lado e diz, não, meu filho, não desiste, continua, porque o que eu tenho para você é maior do que você imagina. E aí a gente continua. Entendeu? Aí a gente continua. Aqui tem pessoas que dizem assim, não, mas depois que você tem Jesus, a minha vida não prestou mais.
Mas sabe por quê, queridos? Deixa eu explicar para você isso aqui, que isso é muito importante. Por que a pessoa aceita Jesus e diz assim, eu aceitei Jesus e minha vida não prestou mais? Não, não é isso. A vida dela presta sim, mas sabe o que é? Ela não quer ter relacionamento com Ele. Ela não quer ter um relacionamento com Jesus, a conhecer mais Jesus. E conforme ela vai conhecendo de Jesus, a vida dela vai sendo mudada. A vida dela vai ser transformada. Amém, queridos? Então, por causa que ela não quer isso, ela achava que era só aceitar Jesus e pronto. E aí, é por isso que ela diz isso. Entendeu? É por isso que ela fala isso. Mas, na verdade, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e verdadeiramente o Espírito Santo nos liberta, o Espírito Santo entra dentro de nós, nós somos livres. Livres para fazer a vontade do Pai. Amém? Outra coisa também importante, comece a viver uma nova vida em Cristo. Depois que você aceita Jesus, você tem que decidir viver uma nova vida. Entendeu? Jesus vai fazer o papel dele, mas você também tem que se esforçar para fazer o seu papel. E é aí que está também uma das questões que muitas vezes alguém não quer vir aceitar Jesus. Ele diz assim, eu não quero aceitar Jesus, porque se for para me aceitar Jesus, para depois eu me desviar, eu não quero. E aí que está o erro. Porque quanto mais você diz isso, e mais você permanece lá, mais o inimigo te aprisiona. Mais ele vai te aprisionar. Entendeu? Porque a intenção dele é matar você. A intenção dele é matar nós. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, você tem que começar a viver uma nova vida em Cristo. Ele oferece o quê? Transformação completa para a minha vida e para a sua vida. Jesus faz isso. Então você vai entregar sua vida a Cristo, você vai passar a ter intimidade com Ele, vai passar a ter relacionamento com Ele, e aí você vai passar a conhecer mais dEle, a conhecer mais, não só da história, mas conhecer de fato e de verdade quem é Ele. E é isso que é o mais importante. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, é clássico, diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Em outra tradução diz, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram o quê? Novas. Eis que se fizeram novas. Por que se fizeram novas? Porque alguém entregou a vida para Jesus, e ele tomou a decisão de, a partir do momento que ele entregou a vida dele para Jesus, ele tomou a decisão de ter relacionamento com Jesus, conhecer mais de Jesus. E aí automaticamente Jesus vai mudando, vai transformando a vida dele. E eu conheço muitas pessoas. Algumas delas já aceitaram Jesus, outras ainda não, disseram assim, não, isso aí não é para mim. Ser crente, não, ser crente não é para mim. A grande questão não é ser crente, irmãos. Entenda isso. A grande questão é que você tem que entender que a salvação só está em Cristo Jesus. O problema não é você ser crente. Se você aceita Jesus, você se torna um crente, filho de Deus. Mas a grande questão aqui que a Bíblia fala, que a Bíblia nos alerta, é que a salvação só está em Cristo Jesus, irmão. A vida eterna só está em Cristo Jesus. Não adianta você ficar procurando, não. Está em Cristo Jesus. Eu rodei. Mas quando eu parei e percebi que o preço que Ele tinha pago pela minha vida, pelos meus pecados, era forte demais, e eu aceitei Ele como meu Salvador. Não. Cara, é isso que eu quero para a minha vida. A salvação. E como eu sempre digo, meu testemunho, quando eu falo isso. E mais para mim, que era difícil ainda, porque eu era ateu, não acreditava em Deus. Eu acreditava no diabo e não queria ir para o inferno. Mas como é que pode? Porque para você acreditar no diabo e não querer ir para o inferno, você tem que entregar sua vida para Jesus, então. Para você passar a crer em Deus e no céu. Entendeu? E um dia Jesus veio, me resgatou, me trouxe para o reino do Filho do seu amor, mudou a minha vida. E eu digo, não, eu quero viver para Jesus o resto da minha vida. Até que Jesus venha ou até que eu morra. Entendeu, queridos? Então entenda isso. Então Ele, Jesus, quer que eu e você aceite a Ele como Salvador, como Senhor, como dono das nossas vidas. E quer que depois que nós venhamos aceitar, nós venhamos começar a viver uma nova vida em Cristo. É isso que Ele quer para a minha vida e para a sua vida. Então você que está aqui hoje nos visitando e não entregou sua vida para Jesus, entenda isso. Entenda.
Se há algum problema que você ainda não entregou sua vida para Cristo, entenda. O único caminho é Jesus. A única vida é Jesus. E a única verdade é Jesus. Você pode rodar para onde você for, mas é Jesus. É Jesus. A Bíblia você vai abrir, você vai ler e ela vai dizer: é Jesus. A solução é Jesus. Não existe outro. É Jesus. Amém, queridos? E aí o resultado, para quem conhece Jesus, né, de verdade, é que ele tem a vida dele transformada. Ter o coração renovado, a mente iluminada e a vida transformada. Olha só, que maravilhoso. Você entrega sua vida para Jesus, você começa a ter um relacionamento com Cristo, começa a conhecer mais Jesus, sua vida é transformada, literalmente. Deus dá para você renovação, transformação. Sua vida se torna uma vida iluminada, uma vida transformada. E aqui eu entro dando o exemplo, sabe de quem? Da Bíblia? De Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano, cobrador de imposto. Na verdade, ele roubava as pessoas. E ele queria, e um dia manifestou dentro do coração dele um desejo. Sabe de quê? Porque naquela época, lá no tempo de Jesus, quando Jesus andava pelaquela Galileia, por ali, tudo, todo mundo sabia quem era Jesus, que ele era o Messias e aquela coisa toda. Então Zaqueu ouviu falar que o Messias ia entrar na cidade dele. E aí o que aconteceu? Ele teve a curiosidade: não, eu tenho que conhecer esse daí, Jesus, preciso conhecer ele. O grande problema do Zaqueu é que ele era muito pequenininho, muito baixinho. E os homens da época lá eram maior que ele. Então, aonde Jesus estava, ele ia para querer ver Jesus e não conseguia, porque os homens mais altos, as pessoas mais altas, não deixavam ele ver. Entendeu? Mas havia uma curiosidade no coração dele: não, eu preciso conhecer, eu preciso saber quem é Jesus. E até que chega um ponto da história que tem uma figueira lá, brava, cheia de espinho, e ele resolve subir naquela figueira, e ele sobe. E ele chega lá em cima, talvez tudo arranhado, tudo, né, rasgado dos espinhos, aquela coisa toda, mas ele tinha um alvo, ele queria conhecer quem era Jesus. Sabe o que é isso, queridos? Eu penso que isso é um momento onde o homem reconhece que a vida dele não está dando certo, que a vida dele está um bagaço. E quando ele ouve falar de Jesus, ele reconhece que ele precisa do Mestre Jesus. E Zaqueu subiu na árvore e conseguiu ver Jesus. E olha só o que aconteceu. Quando ele viu Jesus, Jesus parou, olhou e sabe o que ele disse para ele? Sabe o que ele disse para ele, irmão? Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu quero estar na tua casa. Olha só que lindo, né, irmão? Que maravilhoso. Jesus poderia virar para ele dizendo assim: mas Zaqueu, o que tu está fazendo aí, rapaz? Olha como tu já está tudo arranhado, tudo, né, cortado de espinho. O que tu faz aí? Tu vai cair daí, rapaz. Mas não, Jesus vira e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou estar em tua casa. E quando chega lá, Jesus diz assim, né, que hoje entrou a salvação na sua casa, nessa casa. E sabe por causa disso, sabe o que aconteceu? Zaqueu, ele falou para Jesus: Jesus, tudo que eu roubei, tudo que eu defraudei das pessoas, eu vou entregar, eu vou devolver. O que é isso? Uma pessoa que conhece Jesus e a sua vida é transformada. Talvez ele já vivia sem esperança, né? Talvez ele já vivia sem esperança. Não tem jeito, eu vou passar o resto da minha vida como um ladrão, roubando as pessoas. Mas como eu falei para você, há esperança, tem jeito sim. Se você veio hoje à noite aqui e você dizia que não tinha jeito para você, tem jeito sim, meu filho. Tem jeito. Se teve jeito para Zaqueu, tem para você também. Amém? 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz: assim todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, estamos sendo transformados segundo a sua imagem, com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito Santo. Amém? Então nós precisamos, né, entender que cada um de nós precisamos de uma transformação, ter uma vida transformada.
Para aquele que não aceitou Jesus, você precisa primeiro aceitar, para ter a vida transformada, né? E aquele que já aceitou Jesus e ainda não tem a sua vida transformada, você precisa, meu irmão. Se for preciso reconciliar, reconcilie, para que a sua vida seja transformada, literalmente. Seja mesmo transformada de verdade, para você viver o sobrenatural de Deus. Amém? Segunda coisa também importante é renovação. Experimentar uma vida nova. Renovação quer dizer experimentar uma vida nova, cheio de alegria, paz e esperança. Tem muitas pessoas que chegam na igreja sem esperança. Sem esperança de nada. Não tem mais jeito para mim, eu estou sem esperança totalmente. Eu estou vivendo mesmo a minha vida no bagaço, não tem mais jeito, não tem esperança mais para mim. Mas eu quero dizer para você hoje que tem esperança sim. Amém? Eu vou ler 2 Coríntios, que eu li ainda agora, 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram nova. Então eu quero dizer para você, meu irmão, que Jesus é a sua esperança. Jesus é a esperança da sua vida. Jesus diz: ei, filho, eu estou aqui, vem para mim. Entrega a sua vida para mim. Deixa eu mudar a sua vida. Não tem mais esperança? Deixa eu transformar a sua vida. Deixa eu renovar em você uma nova esperança. Ah, não tem mais jeito, né? Porque isso, aconteceu aquilo. Não, mas vem para mim, vem que deixa comigo que eu vou fazer todo o trabalho. É isso. Pessoas que ficaram sem esperança. Pessoas que perderam sonhos. Pessoas que começaram a estudar, fizeram uma faculdade. E o sonho acabou depois que elas entenderam que não tinha mais jeito para elas. Pessoas que casaram, queriam ter um casamento abençoado, um casamento alicerçado, mas aí ela não reconheceu Jesus como Salvador, e aí ela vai viver junto com aquela pessoa, e aí o casamento dela se torna um bagaço, vai de mal a pior, e ela diz: não tem jeito para mim, eu vou me divorciar, e divórcio não é a vontade de Deus, não, a esperança é eu acabar logo com tudo, me divorciar e pronto, acabou. Mas eu quero dizer para você que Jesus é a esperança. Jesus é a esperança para a tua vida. Talvez você está aí, você não aceitou Jesus ainda como Senhor Salvador da sua vida. Você vive enfermo. O médico detectou doenças que incuráveis, que você, né, tem poucos dias de vida. Jesus é a vida, meu irmão. Jesus te dá a vida. Já vi pessoas levantar do leito, pessoas que não tinham mais esperança de vida e estão vivendo até hoje. Você entende, querido? Quem fez isso? Jesus Cristo. Jesus fez, Jesus deu esperança para aquela pessoa. Então eu quero dizer para você que há esperança sim. Há esperança. Talvez você olha para mim e você diz: eu não lhe conheço, não sei quem é o Senhor. E ainda bem que você não me conheceu quem era antes, porque não ia valer a pena para você me conhecer antes. Mas Jesus mudou a minha vida. Jesus me deu uma nova esperança. Jesus me deu uma nova esperança. Jesus me tirou de um lugar onde as pessoas diziam: tu não vai prestar para nada, tu vai ser bandido, tu não vai conseguir ser um homem bem sucedido, tu não vai, né, isso, tu não vai aquilo. Jesus mudou a minha vida. Jesus transformou a minha vida. Quem fez isso? Jesus. Foi Jesus que fez isso, queridos. Então se Ele fez na minha vida, Ele vai fazer na tua também. Amém? Se Ele fez na sua vida, na minha vida, Ele vai fazer na sua vida. Se Ele fez na vida do seu irmão que está do seu lado, Ele vai fazer na sua também. Ah, por que Ele não faz na minha vida? Porque você precisa entregar a sua vida para Ele. É simples assim. E depois que você entregar, você precisa ter um bom relacionamento com Ele. Um relacionamento íntimo com Ele. Para poder a sua vida mudar realmente. Não é que o irmão lá, ele é melhor que você, não. É porque ele decidiu entregar a vida dele para Jesus e ter um bom relacionamento com Jesus. E aí Jesus está trabalhando na vida dele, está mudando, está transformando. Amém, queridos? Entenda isso, a renovação vem de Jesus. E Jesus quer renovar a sua vida. Outra coisa também é a amizade com Deus. Ter uma relação pessoal e íntima com o Salvador, que se torna amigo e guia nosso. Jesus, Ele precisa ser o meu amigo e o teu amigo, porque é isso que a palavra de Deus diz. Nós somos filhos de Deus, mas nós somos amigos de Jesus. Nós precisamos ser amigos de Jesus. Porque em João capítulo 15, versículo 14, Ele mesmo disse: vocês são meus amigos se fizerem o que eu ordeno.
Vocês se tornarão meus amigos se vocês fizerem aquilo que eu quero que vocês façam. Então entenda, você que ainda não veio para Jesus, venha, porque Ele quer que você faça aquilo que agrada o coração dEle, para poder Ele mudar a sua vida, transformar a sua vida. E você que já aceitou Jesus, está em Cristo Jesus, se você ainda não está agradando Jesus, você precisa tomar uma decisão de você ter um bom relacionamento com Ele, para que a sua vida, para que aliás você seja um amigo de Jesus. E o amigo conhece, amém, queridos? O amigo conhece. Então Ele quer ser o meu amigo, Ele quer ser o teu amigo. Então seja amigo dEle, amém? Seja amigo dEle. Vamos deixar Jesus entrar, vamos deixar Jesus trabalhar, vamos deixar Jesus transformar nossas vidas, vamos deixar Ele realmente ser o nosso amigo, de verdade. Amém, queridos? Aqui na terra nós temos muitos amigos, né? Temos amigos na igreja, temos amigos em casa, temos amigos no trabalho, tem muitos amigos. Mas eu vou dizer para você, o amigo que mais vale a pena é Jesus. Todos esses nós amamos e gostamos muito deles. Mas o que vai valer mais a pena no final de tudo é Jesus. Sabe por quê? Porque é Jesus que vai me salvar e te salvar. Não é o meu amigo daqui da terra. Não é o meu amigo de colega, não é o meu amigo de trabalho, não é o meu amigo da igreja. Não! Quem vai me salvar no último dia é Jesus, por intermédio do Espírito Santo. Quem vai me arrebatar e te arrebatar no último dia é Jesus, por intermédio do Espírito Santo. Quando a trombeta soar, quem vai me levar não é o meu amigo, meu parceiro que está do meu lado, não, é Jesus. Entenda isso. Entenda isso. Então você precisa ser amigo de Deus. Você precisa ser amigo de Jesus. Você precisa ser amigo dele. Amém? O último é mudança de vida. Acreditar que a vida de Jesus é uma fonte de cura e transformação. E que seguindo é possível alcançar uma vida plena. É possível. Amém, queridos? É possível sim. Será, pastor? É. Mas eu tenho certeza. Tenho certeza absoluta. Quando alguém me pergunta sobre isso, eu falo, não, a palavra de Deus dá certeza, meu filho. Mas o que dá certeza para o Senhor? A palavra. A palavra é tudo, irmãos. A palavra é viva e eficaz. A palavra muda o homem. A palavra de Jesus muda a vida do homem. Se você quer mudança, está em Jesus. Está em Cristo Jesus. Entendeu? Está em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu vou falar aqui de um homem que, meu Deus. Gálatas 20, capítulo 2, versículo 20. Diz assim, estou crucificado com Cristo. Quem falou isso, irmão? Quem falou isso, irmãos? O apóstolo Paulo. Estou crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive. Sabe por que ele disse que já não sou eu que vive? Por causa do relacionamento que ele tinha com Jesus. Quando alguém chega ao ponto de dizer assim, olha, já não é eu que vivo, mas Cristo vive em mim, é porque ele tem um relacionamento muito profundo com Jesus. É porque ele conhece Jesus de fato e de verdade. Há um conhecimento muito profundo de Jesus na vida deste homem. E precisa estar na minha vida e na sua vida também. Então ele diz, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo mortal, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Quem é o Filho de Deus? Quem é o Filho de Deus, irmão? Jesus. Jesus é o Filho de Deus. E aí ele diz, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Ele diz que me amou e se entregou por mim. Olha o reconhecimento de um homem que entregou a vida dele para Jesus e que tem agora um relacionamento profundo com a pessoa de Jesus, e ele não conheceu Jesus pessoalmente. Quem sabe a história de Paulo aqui? Ele não foi discípulo de Jesus, de estar andando com Jesus. Mas Jesus veio até ele
no caminho de Damasco e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aquela coisa toda. E aí nessa hora ele entregou a vida dele para Jesus. Começou a crer. E isso é algo muito forte. O reconhecimento dele de dizer: ele me amou e se entregou por mim. Então por isso agora eu entreguei minha vida para ele. E agora eu tenho um relacionamento com ele profundo. Porque eu quero cada dia conhecê-lo e conhecê-lo mais e conhecê-lo mais. Entendeu, queridos? Conhecê-lo mais. Tem pessoas que dizem assim: ah, pastor, mas essa vida de crente assim, parece que, meu Deus, há tanta dificuldade. Não é porque Jesus não falou que depois que você aceita Jesus vai ser mar de rosa, não, queridos. Sabe o que Jesus falou? O próprio Jesus falou: no mundo terás muitas aflições. E aí ele disse: mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele fala: eu venci. Agora o que ele quer é que você entenda que independentemente do que vai acontecer, ele vai estar contigo o resto da tua vida. Para onde você for, o que você fizer, ele vai estar contigo. Então você está aqui, você abandonou Jesus por algum motivo. Volte para ele, meu filho, porque ele é o caminho verdadeiro. Volte para ele, porque ele é a verdade que muda o ser humano. Se você não reconhece que você precisa voltar, você está com um problema. Você tem que reconhecer e voltar, porque só ele, somente ele, é que vai mudar a tua vida, é que vai transformar o teu ser. Amém, queridos? E isso é algo muito forte, queridos. A mudança está em Cristo Jesus. E é tempo de nós pegarmos essa mudança para nossas vidas, para a sua vida. Então por isso eu digo para você, diretamente para você, que ainda não aceitou Jesus. Se fosse preciso eu aceitar 10, 20, 30 vezes Jesus, eu aceitava. E eu digo para você, sabe de uma coisa? Eu aprendi com o Espírito Santo. Um dia eu estava orando, o Espírito Santo veio muito forte na minha vida, falou comigo. E ele fez uma pergunta. Sabe que pergunta ele fez? Ele disse assim: tu conhece o meu filho Jesus? Eu digo: eu conheço. Mas por que você conhece ele? Eu digo: eu entreguei minha vida para ele. Então ele é meu Salvador, é o dono da minha vida. Só por isso? Você não quer conhecer mais? E aí foi que o Espírito Santo me levou mais profundo e tem me levado. Vou dizer para você aqui, a vida de um crente é orar. O crente, ele ora de manhã, ele ora de tarde e ora de noite. Ele ora para dormir, ele ora para levantar. Esse é o crente que aceitou Jesus e que está vivendo uma vida com Jesus. O crente lê a Bíblia. Na vida do crente, a Bíblia, ela não pode ser um amuleto. Vou colocar aqui no Salmo 91 para espantar os males, né? Não, a Bíblia, ela é para ler. Quanto mais você lê, mais profundamente você chega em Cristo Jesus. Quanto mais você medita, mais profundamente você chega a conhecer mais de Jesus, mais de quem Ele é. Entendeu, queridos? Conhecer Jesus é você jejuar. Conhecer Jesus é você amar o teu próximo. Conhecer Jesus, há momentos que a gente passa pelo deserto nas nossas vidas. Mas por que a gente passa pelo deserto, pastor? Para a gente aprender. Para a gente aprender cada vez mais. Porque às vezes a gente está muito brabo, muito rebelde. E Jesus coloca a gente lá no deserto. Para a gente baixar o nosso facho. Porque às vezes a gente já está muito peitudo dizendo: não, mas eu sou o cara, né? Eu sou o bichão. Aí Jesus vem: ei, vem cá. Vai aqui agora no deserto, para te saber. Entendeu, queridos? Não vai ser para matar, não. Vai ser só para ensinar. Entendeu? Só para ensinar. Porque existem momentos na vida da gente
Porque às vezes a gente acha que a gente já é o cara, a gente está com tudo. E aí Jesus chama no canto e diz, e eu? Sou o que para ti? Entendeu? Para conhecer Jesus de verdade, precisa pagar um preço muito alto, filho. Entendeu? Você vai ter que pagar um preço muito alto. Ele vai pedir coisas para você que você vai dizer assim, eu fazer, eu mesmo Senhor? Você mesmo. Entendeu? Conhecer Jesus é pregar o evangelho, é ter misericórdia do perdido, é levar a salvação para aquele que precisa, é dizer para alguém, olha, Jesus te ama, Ele tem um plano na tua vida, é ter misericórdia do próximo, salvar ele, trazer ele para os pés de Jesus. Isso tudo é conhecer Jesus, e muito mais além, profundo. Amém, queridos? Então faça isso, coloque em prática isso. Corra atrás de buscar mais e mais e mais conhecimento sobre Jesus. Mais e mais, cada dia mais. Se aprofunde mais, não pare. Se aprofunde cada vez mais em conhecer o seu Senhor, o dono da sua vida. Que vai valer a pena. Vai valer a pena. Em nome de Jesus. Fique de pé. Quero orar com você. Aleluia.